Feriadão e vamos aos destaques desta sexta-feira, 12 de abril. Ainda não comprou chocolate para domingo? A gente dá dicas para você que deixou para a última hora. Saiba o que abre ou fecha neste feriado aqui na cidade. E também já a agenda do Legislativo para a próxima semana. No Saúde e Bem-Estar, os primeiros socorros depois de ser picado por animal peçonhento. E ainda nós tiramos as dúvidas aqui no estúdio sobre imposto de renda. 5 horas e a gente começa a nossa segunda edição já. Oi, gente, boa tarde. Você que está em casa e não comprou chocolate para as comemorações de domingo, olha só, a gente tem dicas para você com base em uma pesquisa do Procon. O levantamento sobre os valores de itens de Páscoa feito pelo Procon levou em conta produtos comercializados em ao menos 3 dos 10 estabelecimentos visitados. Barras de chocolate, bolos, bombons e diversas marcas de ovo foram comparados. Nós encontramos aí uma diferença de 70% na barra de chocolate de 100 gramas e até 58% nas caixas de bombom e 52% nos ovos de Páscoa. Então é importante se atentar a essa pesquisa e verificar realmente um desconto significativo para o seu bolso. O Procon afirma que para garantir o melhor preço na compra dos ovos, principalmente de última hora, é se atentar à pesquisa. É importante que, de fato, ela acesse e vá munida da pesquisa do Procon, porque ela consta o preço médio desses ovos. E aí, de última hora, inclusive, o consumidor consegue ter um parâmetro desses ovos de Páscoa e, se for o caso, de promoções que as lojas e os estabelecimentos comerciais fazem de última hora. E, via de regra, são descontos bastante significativos por ocasião aí dessas compras de última hora, porque aí são aqueles ovos que vão sobrar no estoque, então as lojas colocam aí na ponta para poder vender. E como o ovo de Páscoa hoje em dia é um item muito caro, o consumidor também tem que ficar atento aos seus direitos. No ato da compra é sempre importante que verifique o prazo de validade nas embalagens, que se atente que o tamanho do ovo nem sempre corresponde ao peso, então é importante que verifique o peso desse ovo de Páscoa. Se há ovo de Páscoa com brinquedos, que é aqueles temas infantis que a criançada gosta, é importante verificar se esse brinquedo tem a certificação do Inmetro e qual que é a classificação da faixa etária para que essa criança então não possa ocasionar um acidente de consumo. Feriadão prolongado e a gente sabe que alguns serviços públicos funcionam em esquema de plantão. Vamos ver o que abre ou não neste feriado de Páscoa. A Defesa Civil faz atendimento 24 horas pelo telefone 199. A Guarda Municipal mantém a rotina e o serviço, que pode ser acionado também 24 horas pelo telefone 153. A Central Integrada de Monitoramento de Campinas, a Sincamp, também opera sem interrupção, mas o setor administrativo vai estar em esquema de plantão pelo telefone 3772-4098. A Sanasa vai atender pelo 0800 772 1195 ou pelo 3735 5000 para solicitações de reparo. O Mercado Municipal na sexta-feira funciona das 7 ao meio-dia. Nos demais dias, abre no horário regular, sábado das 7 da manhã às 6h30 da tarde e domingo das 7 da manhã ao meio-dia. Lagoa do Taquaral e Bosque dos Jequitibás vão abrir normalmente. O atendimento da Prefeitura pelo 156, uma das linhas inclusive para a agenda da vacina da febre amarela, está suspenso, só volta na segunda-feira às 7 da manhã. Um dos pontos turísticos da cidade, a Torre do Castelo, funciona normalmente. As 3 unidades do CEPAT do Centro, Ouro Verde, Campo Grande e a Casa do Empreendedor estão com atendimento suspenso e voltam na segunda-feira às 8 horas da manhã. Na sexta-feira, a coleta de lixo acontece só nos domicílios e durante o dia. No sábado e no domingo, o serviço segue a rotina normal. O SEAS e o Banco Municipal de Alimentos estão com atividades suspensas até segunda-feira às 8 da manhã. O Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação vai funcionar sexta-feira das 8 às 11 da manhã e sábado não vai ter expediente. Muito importante, o Sistema Público de Saúde vai funcionar normalmente nos prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde, e também nas UPAs Padre Anchieta, Campo Grande e São José. As unidades de saúde vão fechar na sexta e no sábado. O SAMU opera normalmente pelo telefone 192. No transporte coletivo e no trânsito, as solicitações para a INDEC podem ser feitas pelo telefone 3772-1517, que funciona 24 horas por dia.
O atendimento ao público na sede da INDEC não vai acontecer no feriado e volta segunda às 8 horas da manhã. O Pai Serviço funciona no feriado das 6 da manhã até a meia-noite. O Disque Pai Serviço é 0800 600 1517. Solicitações só com 48 horas de antecedência. O recolhimento de veículos no pátio da INDEC acontece normalmente no feriado, mas a retirada é só a partir de segunda-feira. As unidades do Poupa Tempo das subprefeituras do Campo Grande, Ouro Verde, do Centro e ainda do Campina Shopping estão fechadas até segunda-feira. O PROCON também só retoma o atendimento segunda-feira. Reclamações apenas via internet pelo site procon.campinas.sp.gov.br. A Câmara Municipal, que está fechada hoje, retoma o expediente normal segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. E agora vamos conhecer a agenda do Legislativo a partir da próxima segunda-feira. Segunda-feira tem reunião da Comissão Permanente de Assuntos de Segurança Pública no Plenarinho Sala Silvia Pascoal, às 1h30 da tarde. O presidente desta comissão é o vereador Tenente Santini. Também tem reunião da Comissão Permanente de Política Social e Urbana às 4h30 no Plenarinho. O presidente é o vereador Zé Carlos. Às 5 horas tem a primeira parte em comemoração ao Dia da Comunidade Italiana no plenário. A primeira parte da sessão vai ser presidida pelo vereador Luiz Carlos Rossini. Às 6 horas tem a 21ª reunião ordinária no plenário com a presidência do vereador Rafa Zimbaldi. Na terça-feira tem reunião da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, presidida pelo vereador Jorge da Farmácia. O encontro acontece às 2 horas no plenarinho. Às 2h30, uma reunião solene no plenário vai entregar diversas honrarias. Entre elas, o diploma de honra ao mérito, de autoria do vereador Rafa Zimbaldi. Também vão ser entregues os diplomas de mérito cultural, de autoria do vereador Tenente Santini, o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci e medalha de exemplo digno, de autoria dos ex-vereadores Arthur Orsi e Thiago Ferrari. Na quarta-feira, tem diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito, às 2h30 da tarde, no plenário José Maria Matozinho. O responsável é o vereador Luiz Carlos Rossini. Às 3 da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Vinícius Gratti. O encontro acontece no plenarinho. Às 4h30, tem reunião da Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, presidida pelo vereador Permínio Monteiro. A reunião acontece no plenário. Às 6 da tarde, tem a 22ª reunião ordinária no plenário com a presidência do vereador Rafa Zimbaldi. E veja a seguir, você está com alguma dúvida no imposto de renda? Então fica de olho que o especialista aqui no estúdio responde as perguntas sobre a declaração. A gente volta já. De volta com o Câmara Notícia e está na hora do nosso Saúde e Bem-Estar, que hoje traz uma informação importante para quem principalmente mora próximo das áreas de proteção ambiental. Saiba como devem ser os primeiros socorros quando você sofrer alguma picada de algum bicho peçonhento. Cobras, abelhas, aranhas e escorpiões. A picada desses animais é o nosso assunto da semana. Mas antes, um assunto que pode interessar a mais da metade dos brasileiros. O Ministério da Saúde acaba de anunciar 3 metas para tentar reduzir o número de brasileiros com excesso de peso até 2019. A ideia é que, em 2 anos, o país consiga deter o crescimento da obesidade na população adulta, reduzir em 30% o consumo regular de refrigerantes e de suco artificial e aumentar em 17% o percentual de adultos que consomem frutas e verduras regularmente. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, acredita que pessoas bem nutridas podem encurtar as filas dos postos de saúde e hospitais, uma vez que as doenças causadas por má alimentação deixem de fazer parte de suas vidas. Nenhum recurso público seja gasto para oferecer à população alimentação que não seja saudável, seja cestas básicas, merenda escolar, restaurantes populares, tudo aquilo que o governo faz para dar atenção alimentar as pessoas deve ser feito com o protocolo de alimentação saudável para que essa alimentação não traga as pessoas para ser atendido nas nossas unidades de saúde.
Entre as ações já tomadas pelo governo está o acordo com a indústria brasileira, que tirou 14 mil toneladas de sódio dos alimentos. A próxima etapa é diminuir o açúcar usado pela indústria alimentícia. Escorpiões, abelhas, aranhas e cobras. Você sabe o que fazer se for picado por um animal peçonhento? Nós fomos buscar a resposta. A primeira recomendação que a gente faz, e essa vale para qualquer tipo de animal, é que a vítima mantenha calma na medida do possível. Eu sei que não é uma situação das mais agradáveis, mas manter a calma é importante. Na medida do possível também tentar identificar o animal que provocou aquela picada. De que forma? Eu posso eventualmente tirar uma foto do animal. Quando o animal estiver morto, eu posso inclusive acondicioná-lo em um frasco e levar junto comigo até uma unidade de saúde. A gente deve dar uma atenção especial a picadas de serpentes, então a vítima deve ficar deitada, na medida do possível levantar um pouquinho o membro que foi afetado pela picada e evitar ou seja, aquilo que é contraindicado é a colocação, por exemplo, de torniquetes, né? Ou seja, de algo que comprima aquele membro, porque com isso o veneno ele não se espalha pelo corpo, ele fica acumulado naquela região do corpo, e se o veneno tiver um efeito proteolítico, ele pode causar necrose daquele membro. Tá? Então é importante não colocar nenhum tipo de torniquete. No mais, também é importante não fornecer à vítima de picada nenhum tipo de bebida alcoólica, não fazer furos no local da picada, não tentar chupar, né, com a boca o local da picada. São todas técnicas contraindicadas ou não recomendadas. Bom, uma outra atenção especial que a gente deve dar é para a criança e para o idoso. Então, uma vez que, por exemplo, uma aranha, um escorpião, mesmo uma serpente, pique um indivíduo, se é um indivíduo rígido e adulto, o risco de alguma complicação é menor. No entanto, crianças muito novas e mesmo idosos têm um risco maior e, nesse sentido, é importante que o responsável pela criança, no caso, leve-a rapidamente a um serviço de saúde. Que serviço é esse? Pode ser um centro de saúde do bairro, não há problema, lá vão ser feitos os primeiros cuidados e, ao mesmo tempo, a equipe médica vai avaliar se é caso de encaminhamento para o hospital ou não. Quando do acidente por serpentes, ou então quando um acidente envolve uma criança muito nova ou um idoso, uma das recomendações indicadas é que a vítima procure rapidamente o Centro de Controle de Intoxicações da Unicamp, o qual tem uma estrutura adequada para a administração de soro antiofídico, antiescorpiônico e antiaracnídeo. E quando não sabemos que tipo de animal picou? Para cada tipo de animal peçonhento, a gente tem uma característica diferente da picada e da ação do veneno, que pode causar uma dor aguda, muito intensa ou nenhuma dor. Ficamos por aqui. Tchau! Tayana, valeu pelas dicas. E agora chegou aquela hora de tirar as dúvidas da declaração do imposto de renda. E hoje eu recebo aqui no estúdio o Marcos Francisco, que é contador. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal, professor. Ok, obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição. Bom, vamos olhar então a primeira dúvida enviada pelo Paulo. A pergunta do Paulo é que ele vai comprar um carro do pai dele. Ele quer saber como vai ser feita essa declaração e, no caso, o vendedor do carro, o pai dele, é isento do imposto de renda. Tá aí então essa dúvida do Paulo, professor. Como que fica esse caso na hora da declaração? Nesse caso, ele está adquirindo um veículo do pai dele e o pai dele é isento do imposto de renda. É uma operação tranquila. Ele entra na ficha de bens e direitos e lá ele procura o código específico de veículo, coloca a aquisição, o veículo adquirido da pessoa física, que é o pai dele, coloca o CPF do pai dele, coloca a marca do carro, o modelo do carro, o ano do carro, a placa do carro, né, e o valor adquirido. E logo na coluna embaixo, ano 31/12/2016, ele coloca o valor do veículo. Tranquilo. Então agora a gente vai conferir a dúvida da Mara, que é bem comum, eu acredito, nesses tempos modernos que os pais se separam, as famílias são diferentes. Vamos acompanhar. A próxima pergunta é da Mara. Ela tem uma filha e o padrasto paga o plano de saúde. Ele também deve fazer a declaração e incluir a criança como dependente, mesmo que já conste na declaração da mãe?
Neste caso, a gente utiliza o conceito de entidade familiar. Embora a criança esteja na declaração dela como dependente dela, o padrasto não poderá considerá-la como dependente. Mas dentro do conceito de entidade familiar, a mãe pode colocar na sua declaração o pagamento da despesa médica, independentemente do nome que esteja no recibo. Isso é permitido, existe uma nota específica no Manual do Imposto de Renda sobre isso. Taimara, a sua dúvida, então. Agora vamos para a terceira pergunta de hoje. A próxima pergunta é do Bruno. Comprei um imóvel com minha noiva, como ainda não temos vínculos matrimoniais, eu e ela fazemos nossas declarações separadamente. Como podemos proceder nesse caso? Tá aí a dúvida do Bruno, professor. Agora conta pra gente como eles podem resolver esse caso. No caso deles, né, eles compraram um imóvel em nome dos dois. É importante destacar que eles façam suas declarações aí separadas, colocando o percentual que cada um possui no imóvel, ou seja, na declaração dela, olha, um imóvel, 50% do imóvel, 30% ou 40%, a participação dela no imóvel, adquirido da construtora tal, né, CNPJ tal, endereço tal, conforme contrato de compra e venda, ou se tiver escritura, todas as informações são importantes. E da mesma forma a dele, né? Existe um código específico na declaração de bens e direitos, no caso, para que eles acessem e possam entregar a declaração adequadamente. Bom, Bruno, espero que a gente tenha respondido sua dúvida e reforçando. Quem quiser participar, é só enviar um e-mail para redaçãotv@campinas.sp.leg.br. O endereço está aí na sua tela. Agora vamos para a última pergunta de hoje, para as mamães. A Érica pergunta: paguei por várias vacinas para minha filha. Este tipo de medicação tem abatimento? E a especialidade de nutricionista, também posso abater? Em relação à questão das despesas médicas, há a previsão de abatimento da despesa médica sem limite, né? Mas nesse caso de vacinas, ainda não há uma possibilidade e também, no caso de nutricionista, a legislação ainda não admite que gastos com nutricionista sejam considerados como despesas médicas. Ainda não há essa previsão. Nesse caso, não poderão estar utilizando como despesas médicas. Mesmo que a nutricionista venha por um encaminhamento de uma outra especialidade médica, não pode abater? Não pode abater, não há uma previsão legal. Tá certo? Essas foram as dúvidas de hoje. Reforçando, você que nos acompanha pelo Facebook, pode deixar seu comentário aí com a sua dúvida do imposto de renda e também você pode enviar um e-mail para redaçãotv@campinas.sp.leg.br. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Câmara Notícia. Eu que agradeço e espero ter contribuído nessa explanação sobre dúvida do imposto de renda. Muito obrigado. E um bom feriado para o senhor também. Obrigado, igualmente. Para você que então está no feriadão prolongado aí, um ótimo fim de semana, curta bastante com a sua família. Segunda-feira a gente volta ao vivo, 12:30. Tchau!